Bom dia, oitavo ano. Vamos à semana 1 do PET 4? Essa semana a gente vai falar sobre a arte colonial brasileira. Enquanto o Renascimento estava em alta lá na Europa e a arte renascentista era uma arte clássica, o Brasil estava sendo colonizado pelos portugueses. E aí esse tempo aí de 1500, que é da data do descobrimento, até 1822, ficou conhecido como período colonial. Então esse texto aqui vai tratar dessa arte feita nesse período. A arte colonial brasileira se expressou especialmente pela cultura, desenho, pintura e arquitetura, que eram utilizados sobretudo na construção e na ornamentação de igrejas, conventos e mosteiros. É, Na arquitetura, assim, a Igreja Católica financiava essas construções, essas pinturas e tal. O estilo barroco, que foi o estilo considerado o primeiro estilo genuinamente brasileiro, assim, ele veio da Itália, mas aqui no Brasil ele adquiriu características próprias, porque ele contou aí com a mistura de diferentes povos, né? Dos portugueses, que eram os colonizadores, dos índios que moravam aqui, dos negros que eram escravizados, trazidos da África, né? Por contar com essas diferentes referências, então ele acabou se tornando diferente do barroco que era feito anteriormente lá na Itália. A escultura foi muito importante nessa época, e aí o texto traz para gente o Antônio Francisco Lisboa, que era conhecido como Aleijadinho por conta de uma doença que ele adquiriu quando ele tinha uns 40 anos de idade, que foi fazendo com que ele perdesse parte aí dos membros das mãos. E a ponto dele ter que desenhar, dele ter que esculpir, quer dizer, ele era escultor, dele ter que esculpir com as ferramentas amarradas nos punhos, né? Então, o Aleijadinho nasceu em Vila Rica, que hoje em dia é Ouro Preto. Não se sabe muitas coisas sobre a sua vida, mas sabe que ele era filho de uma escrava com um português e que ele começou a fazer várias esculturas ali naquele período. E por conta de naquela época os artistas não assinarem suas obras, é difícil saber exatamente quais são as obras de Aleijadinho, mesmo porque ele tinha, principalmente depois que ele foi ficando doente, ele tinha pessoas que ajudavam ele, né? Então, às vezes a obra era começada por ele, mas não era terminada, ou então o projeto era dele, mas aquele pedaço era um ajudante que fazia. Ele tinha uma característica própria, ele colocava características do povo brasileiro nas obras dele, mesmo quando ele estava retratando santos, anjos, ele colocava as características do povo brasileiro. E normalmente ele esculpia ou em madeira ou em pedra-sabão. Pedra-sabão é uma pedra bem lisinha, que se chama pedra-sabão porque ela é bem escorregadia. Ela era como se fosse uma substituição ao mármore, né? Uma pedra mais barata, mais maleável, mais fácil de trabalhar. Uma das suas obras mais significativas são os Doze Profetas, que são entalhadas em pedra-sabão e que ficam na entrada da igreja do Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas. E outra obra de sua autoria é a Ordem Terceira de São Francisco de Assis da Penitência, que foi concluída em 1794, levando mais de 20 anos para ficar pronta. E o outro artista também que é referência aí do barroco brasileiro é o Mestre Ataíde. O Mestre Ataíde foi, junto com o Aleijadinho, um dos maiores artistas desse período colonial. Ele nasceu em Mariana, em Minas, e ele produziu inúmeras obras que se espalharam por seus estados. O Mestre Ataíde, ele era pintor. Algumas esculturas de Aleijadinho eram pintadas por Mestre Ataíde. Ele pintou cenas religiosas aí em livros de gravuras, em tetos de igrejas, pintou esculturas também. Mas ele não se restringiu somente à pintura, ele também fazia douramento, além de trabalhos em talha, entalhava a madeira, pintava painéis, pintava decoração de forros de igreja, enfim. Gostava de cores vivas e puras, especialmente de tons de vermelho, azul, branco, amarelo, sépia e marrom.
Os personagens dele também tinham características mestiças, características do povo brasileiro. E vamos logo às questões. Mostre o que você aprendeu e responda. Número 1. Comente com suas palavras como era a arte colonial no Brasil. Aí você vai voltar lá no texto e vai ver aquela parte que falava que a arte tinha um cunho religioso, e aí você dá uma lidinha naquilo lá e coloca aqui com suas palavras como que era essa arte dessa época. Número 2. Qual a relação da religiosidade da Igreja Católica com a arte no período colonial? Está escrito lá também. Número 3. Com contornos assimétricos, riqueza de detalhes nas vestes e nas feições, a escultura barroca tem forte influência do rococó europeu e está representada aqui por um dos profetas do pátio lá do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Profundamente religiosa, sua obra revela. Letra A. Então, essa obra aqui, essa escultura, que é um dos 12 profetas, ela revela a liberdade representando a vida dos mineiros à procura da salvação. Ela representa a credibilidade atendendo às encomendas dos nobres de Minas Gerais. Ela representa a simplicidade demonstrando compromisso com a contemplação do divino. Ela representa a personalidade modelando uma imagem sacra com feições populares. Ou ela representa a singularidade, esculpindo personalidades do reinado nas obras divinas. Marca aí o que você acha que é correta. Número 4. Aleijadinho é uma das figuras centrais da arte colonial e do barroco brasileiro. A alternativa que não condiz com esse artista e sua obra é, então você vai marcar a alternativa errada, tá? Letra A. A estátua dos 12 profetas da igreja de São Luís dos Campos, em Congonhas do Campo, são as mais notáveis e impressionantes obras de sua produção. Ladeada a essa igreja encontra-se uma série de capelas em forma cônica chamada passos, via crucis, que apresentam as sequências da cena da Paixão de Cristo, representada por imagens de madeira em tamanho natural. Letra B. Suas esculturas apresentam diferenças de estilos e técnicas, sendo a primeira fase marcada por elevado e sólido padrão de harmonia, clareza e serenidade de espíritos. Já a segunda fase, embora inclua obras-primas, nem sempre mantém o mesmo nível e se caracteriza por um aspecto mais reflexivo, grave e, sobretudo, mais expressionista no estilo em relação às esculturas mais antigas. Letra C. As obras de arte de Aleijadinho possuem um espírito que ultrapassa limitações temporais e locais. A amplidão de seus interesses e seu enfoque, curiosamente impessoal, se revelam em suas representações de tipos raciais. A atitude pessoal se demonstra pelo fato de nunca ter representado um negro ou um mulato em suas esculturas e, ao mesmo tempo, demonstrou extraordinário interesse por outros tipos raciais. E letra D, Aleijadinho foi basicamente escultor e entalhador. A maior parte dos seus trabalhos tem um caráter monumental que os torna parte integrante do edifício, como, por exemplo, os profetas em Congonhas. A escultura domina a arquitetura, podendo ser destacada a subordinação dos edifícios às estátuas dos profetas. O interesse que desperta como obra de arte costuma desviar a atenção do aspecto arquitetônico da obra propriamente dita. Número 5. Então, você vai marcar para mim nessa número 4 a que está errada, tá bom? A que não tem a ver com o Aleijadinho. Número 5. Entre as matérias-primas que os escultores do barroco mineiro tiveram que utilizar para substituir pedras nobres, como mármore, a principal era... Aí você vai marcar aqui para mim o que substituiu o mármore. Número 6. No Brasil, durante o período colonial, os negros estavam presentes na produção artística de obras de artes plásticas e arquitetônicas, tanto por haver artistas e artesãos afrodescendentes, quanto por estarem representados em algumas obras. Considerando esse contexto, é correto afirmar que a pintura da abóboda da Igreja São Francisco de Assis, em Ouro Preto, foi realizada em 1812 pelo artista barroco. Quem fez aquela pintura lá daquela igreja? Você vai marcar para mim. Número 7. Na pintura do barroco mineiro, seu trabalho se destaca nos forros de igrejas e revela excepcional domínio da perspectiva. Seu talento também pode ser visto nas telas e nos painéis pintados para as sacristias e as paredes laterais. O artista a quem o texto se refere é... Aí você vai colocar qual artista aí que se destacou na pintura mineira. Ok? É só isso, bons estudos e até semana que vem.